Hoje daremos prosseguimento. Já passamos da metade dela. Hoje chegamos ao versículo 17 de Filemon. Filemon, versículo 17, é um único capítulo, né? Uma carta com 25 versículos. Assim diz a palavra do Senhor, Filemon 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Oremos. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Reconhecemos o poder da tua palavra. Nós já fomos alcançados por ela. Nós vivíamos em trevas, em dessas trevas nós andávamos, como até cantamos agora há pouco, Senhor. Nós louvamos o Senhor reconhecendo de onde o Senhor nos tirou. E sabemos que não podemos continuar caminhando rumo à eternidade se não for com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe essa noite, fale conosco, exorte os nossos corações, traga alimento do céu, Senhor, para a tua igreja, e assim possamos estar revigorados, refrigerados, para continuarmos vivendo ainda num mundo mau, mas sabendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que ainda não conhecem um pouco do contexto dessa carta, que é em formato de epístola, uma epístola em formato de carta, e Filemon é muito simples no objetivo inicial, que é trazer reconciliação de Onésimo, um servo fugitivo, com o seu senhor chamado Filemon. Então, Onésimo é um fugitivo que prejudica de alguma forma o seu senhor chamado Filemon e foge dali, vai para Roma. Paulo está lá em Roma e nessa prisão de Paulo, o evangelho não está preso, como ele mesmo diz, né? Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Em outras ocasiões ele diz assim. E Onésimo, ele fugindo de uma situação, ele encontra o evangelho, é resgatado pelo Senhor, é convertido aos caminhos do Senhor e juntamente disso, a consciência, a convicção de que precisa restabelecer, inclusive, o seu passado. Reconciliação é necessária. Então, Paulo envia Onésimo de volta ao seu Senhor, mas não envia Onésimo de mãos vazias, né? Existe uma carta que está indo junto com ele, uma carta que vai para ser a carta de reconciliação. Então, ela é uma carta, irmãos, de um assunto particular, escrita para lidar com a reconciliação de um servo com seu Senhor. Porém, nos escritos de Paulo, cada detalhe nos lembra algo sobre o relacionamento que nós temos uns com os outros. Desde o começo dessa série em Filemon, nós já vimos alguns assuntos preciosos que se referem ao exercício da fé entre os irmãos. A forma de colaboração que nós temos uns com os outros, o companheirismo nas lutas, companheiros de lutas nós também somos, a comunhão da fé, o serviço uns aos outros, tudo isso permeia essa carta. E hoje, irmãos, nós chegamos ao versículo 17. E aqui a solicitação de Paulo, ela vai muito além de pedir a Filemon que ele seja cordial na recepção. Fico imaginando assim, nós estamos aqui na igreja, né? E vem alguém que nos visita e nós tentamos ser cordiais, o acolhimento, a gente tenta dar boas-vindas a todos. Mas aqui no aspecto de reconciliação, irmãos, Paulo precisava, em uma carta, aprofundar o máximo possível qual era a expectativa que ele tinha para com Filemon. Como é que Filemon iria receber Onésimo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como Filemon iria receber Onésimo? Então ele diz no versículo 17, mais uma vez, ainda enfatizando a reconciliação, enfatizando a recepção, ele fala assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o. Irmãos, Paulo aqui não está falando apenas de uma amizade comum. Paulo não está falando de um coleguismo. O termo companheiro aqui carrega um sentido mais profundo. É alguém que partilha do que nós chamamos, né, de koinonia, uma comunhão íntima que nós temos uns com os outros. Koinonia, que é uma palavra que nós geralmente utilizamos para algum momento de comunhão que temos. Então, a única vez na carta, inclusive, que o apóstolo utiliza esse termo específico é aqui.
essa comunhão está em voga aqui para Paulo, a comunhão cristã. E vamos pensar um pouquinho quanto a isso essa noite, irmãos. Koinonia. O que Paulo está falando sobre a profundidade dos nossos relacionamentos? Irmãos, a questão que eu percebo é que Paulo não se dá por satisfeito ao trazer um conceito simples de comunhão. Mas Paulo ele está buscando enfatizar cada vez mais a profundidade dos nossos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, o argumento de Paulo está baseado na íntima e profunda comunhão que temos uns com os outros. Como é que Filemão vai conseguir receber Onésimo? Quando ele lembrar da comunhão íntima que ele possui com aqueles que são iguais a ele perante o Senhor. Irmãos, eu fico imaginando, Paulo escrevendo a carta, e toda vez que eu reviso ela, eu fico tentando imaginar como ele escreveu, como é que foi recebida essa carta, como é que era a situação de Onésimo. E pensando aqui, a gente começa a entender, a outra vez que tivemos a oportunidade de falarmos sobre ela, nós vimos o versículo 16, que é como se Paulo pensasse assim: eu vou pedir para Filemão receber Onésimo, mas eu não quero que ele receba apenas como um servo, mas que ele receba como um irmão caríssimo, que foi o que nós vimos em outra oportunidade. Mas ainda, eu posso enfatizar melhor a minha expectativa de um bom recebimento. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso aprofundar? Já sei, eu vou pedir para Filemão receber Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Mas como é que eu vou me fazer entendido sobre esse grau de recebimento? Já sei, eu vou lembrá-lo da nossa koinonia, a nossa íntima comunhão em Cristo Jesus. É isso que está se tratando aqui no versículo 17. Irmãos, é muito importante a seguinte questão: Paulo, ele não é capaz de gerar comunhão. O apóstolo Paulo não é capaz de criar uma comunhão artificial. Ou você tem comunhão ou você não tem. Às vezes nós pensamos assim: como é que eu posso fazer para que na igreja eu possa ter uma comunhão? Vamos gerar comunhão. De que maneira se gera comunhão? A comunhão ela está implícita no que já aconteceu. Está implícita na unidade que temos e o que nós temos em comum de princípio. Então o apóstolo Paulo não poderia chegar e falar assim: Filemão, eu exijo de você que você tenha comunhão. Isso não existe. Não sei quantos já assistiram aquele filme Todo-Poderoso, do Jim Carrey, onde ele é um personagem lá chamado Bruce, e ele consegue os poderes de Deus, Ele tem os poderes e faz um monte de coisa, e ele tenta utilizar os poderes dele para poder melhorar, resolver toda a sua vida, E um dos problemas que ele teve era de relacionamento, com a sua noiva, namorada, eu acho, chamada Grace. E essa tal de Grace, ela não queria mais ele, e ele, pensando assim: eu tenho todos os poderes aqui nas minhas mãos, e ele começa a fazer um movimento e chamando assim: me ame, e tentando ver se funciona, me ame. E ele faz meio que um movimento assim, como se fosse puxando, me ame. E ela não vai, ela recusa isso, Então, mesmo com todo aquele poder que ele tinha, ele não conseguia forçar o amor para com a sua namorada, noiva, que ele estava perdendo naquela ocasião. Ele até começa a questionar assim: Senhor, eu posso fazer tudo, mas não posso obrigá-la a me amar, e começa aquela questão, O amor verdadeiro, irmãos, a comunhão verdadeira, ela não é forçada uns pelos outros, mas ela é pré-existente para nós. Mas por que Paulo fala desse jeito? Irmãos, Paulo ele implica na comunhão a participação de cada um dos membros. No versículo 6, ele até usa o termo, Filemão, versículo 6, ele diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Essa comunhão da fé é aplicada, ela é transbordada, ela é aplicada às nossas vidas. Então, quando nós percebemos aqui a solicitação de Paulo, transmite a ideia para Filemão de receber Onésimo nessa comunhão. Como é que ele poderia receber? Como é que ele poderia entender isso? O entendimento é fazer Onésimo participar de uma intimidade que só é gerada por se possuir algo de mais precioso em comum. Não é a roupa igual, não são costumes iguais, não é a profissão igual, não é a hierarquia social igual. O argumento de Paulo está baseado na íntima e profunda comunhão que temos uns com os outros por causa de Cristo Jesus. Irmãos, ao longo da carta, Paulo ele evita cuidadosamente até exercer a autoridade apostólica que ele tinha. Ele se apresenta dizendo:
sendo que sou Paulo, o velho, né? Ele fala assim, e até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não diz, sendo que sou Paulo, o apóstolo, mas ele começa a argumentar, solicitar, em nome do amor. E aqui ele enfatiza a participação da fé em Cristo Jesus, que une todo mundo, todos aqueles que creem no Senhor. Então essa referência, irmãos, diz o seguinte: se nós estivermos unidos, nós agiremos juntos, porque o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em ti. O mesmo Cristo que me resgatou é o mesmo Cristo que te resgatou. Não encontramos aqui, irmãos, o segredo do sucesso e a causa do fracasso nos nossos relacionamentos cristãos? Sucesso é aonde essa parceria, essa koinonia é reconhecida e posta em prática. Fracasso é onde não existe esse tipo de comunhão. Porque qualquer tipo de comunhão inferior a essa, é frágil demais para resistir a todos os problemas, percalços e maldade que permeia as nossas vidas ainda. A comunhão, irmãos, é muito importante para nós e nós, às vezes, até nos tornamos preocupados com a realidade das igrejas, com as brigas, as discussões, as divisões. Até Paulo diz que é necessário para que se prove, se demonstrem os eleitos. Mas nós nos entristecemos, é claro, com tudo isso. Mas qual é a intenção aqui? Nós precisamos ter algo em comunhão capaz de nos dar harmonia. Não sei quantos de vocês já ouviram uma orquestra. Ela é formada por muitos instrumentos diferentes, né? Instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. Cada um tem uma tonalidade, um som, uma técnica de tocar. Irmãos, aqueles instrumentos todos tocados desordenadamente, parece uma bagunça, né? Parece que caiu um gato na sala, né? Aquele barulho é estranho demais. Mas quando eles estão tocando em harmonia, no ritmo do maestro, no mesmo som, no mesmo tom, no mesmo ritmo, aquilo nós percebemos sim uma harmonia bela, algo maravilhoso, porque algo em comum está direcionando todos aqueles instrumentos diferentes. Na igreja também não é diferente. O apóstolo Paulo está dizendo sobre uma comunhão, uma proximidade que abala qualquer tipo de estrutura da qual poderia se existir uma rixa entre irmãos. Paulo diz assim no versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O argumento de Paulo está baseado na íntima e profunda comunhão que temos uns com os outros. Agora vamos entender, irmãos, o que é comunhão? O que é koinonia? Se o argumento de Paulo está baseado na íntima e profunda comunhão que temos uns com os outros, o que é essa comunhão? Primeiro a gente tem que dizer o que comunhão não é, né? Comunhão não é café com tapioca na casa uns dos outros. Não é isso comunhão, ainda não é. É bom, é claro, mas isso ainda não é comunhão. Comunhão não é duas pessoas fazendo uma coisa em comum, uma atividade em comum. Ainda isso não é comunhão. O que é comunhão? Irmãos, é uma palavra objetiva, mas ao mesmo tempo densa. Comunhão, a koinonia, significa algo que temos de forma profunda em comum. É claro que Paulo não fala de comunhão sem ter em mente o Evangelho. Ou seja, Jesus, estabelecido no Evangelho, Jesus, e por causa das boas novas de Cristo, existe uma comunhão que é experimentada. Nós falamos um pouco disso anteriormente, sobre nós termos o mesmo Jesus. Cada um de nós, aqueles que creem no Salvador, são unidos e têm isso em comum. Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem em 1 João. O apóstolo João, ele exemplifica isso. E eu poderia dizer que uma das coisas mais caras para João é Jesus Cristo e ele ter visto, tocado, acompanhado, percebido, inclusive, o verbo da vida. A teologia de João representa isso. 1 João, versículo 1 por enquanto, né, de início. Na verdade, vamos para o versículo 3, para entender a expressão dele primeiro. Olha só.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão, koinonia de novo, comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, primeiramente aqui. Quando ele fala comunhão com o Pai, se levanta a primeira questão: como é que eu tenho comunhão com o Pai? Essa é uma questão difícil para a gente. Por quê? Se comunhão são coisas em comum, o que nós temos em comum com o Pai? Deus, irmãos, é santo. Em Deus não há trevas alguma, a Bíblia diz. Como é que nós temos comunhão com o Pai? A nossa comunhão com o Pai, mas o que nós temos? Ele é santo, eu sou profano, Ele é todo-poderoso, eu nada sou, eu sou um verme. Como eu posso ter comunhão com Deus? Mas ainda o apóstolo João diz, a nossa comunhão é com o Pai. Eu não tenho nada em comum com o Pai. Olha só no versículo 5 ainda de 1 João, ele fala um pouquinho sobre Deus, inclusive apresentando essa expressão. Ora, versículo 5 de 1 João, capítulo 1, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Agora nós, irmãos, nós somos trevas em nós mesmos. Nós vivíamos num contexto de trevas totais. Nós nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Mas Deus é luz, Deus está na luz. Então, quer dizer, há um grande abismo entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Então, como é que eu posso ter comunhão com o Deus Poderoso? Olha só como é que essa passagem nos diz, existe um abismo gigantesco entre mim e Deus, entre vocês e Deus. Como eu posso ter comunhão? A questão aqui, irmãos, é que eu não tinha semelhança nesse sentido, de proximidade em santidade com o Senhor. Os meus pecados me afastam de Deus. Como eu posso ter comunhão? Mas existe um princípio aqui de uma coparticipação, ainda uma koinonia, que a Bíblia apresenta. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, koinonia, da natureza divina. A gente começa, espera aí, não. Eu já não tenho nada em comum. Agora, como é que eu posso ter koinonia, comunhão em participação da natureza divina? Irmãos, é exatamente essa palavra que o apóstolo João fala, que Pedro fala, que Paulo fala, e que nos une e expressa o como de toda essa sentença. Olha para Jesus. João diz, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Seu Filho, Jesus, que salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, seu Filho, o Cristo, o Messias prometido. O seu Filho não pode sair dessa sentença. Essa é a importância cara para João. Então Jesus, ele assume a humanidade, torna-se semelhança de homem, para que eu pudesse me tornar como ele, para que nós pudéssemos herdar as preciosas e muito grandes promessas. Então, um ser pecador como eu, posso andar, falar e ter comunhão com Deus. A nossa comunhão, João diz, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que o apóstolo João, já em avançada idade, ele diz, veja, este é Jesus Cristo, o Deus homem, aquele verbo que se fez carne e habitou entre nós, como ele diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Esse é aquele que assumiu a natureza de homem para que pudéssemos, inclusive, hoje, compartilhar da natureza divina. Nós temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele diz no primeiro versículo da primeira epístola de João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Essa é a beleza, inclusive, da encarnação de Jesus Cristo, irmãos. Porque hoje nós temos a comunhão que só pode existir porque o verbo se fez carne.
Pensa como isso é importante para nós, irmãos. João, ele sempre fala isso. Nós o tocamos, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João percebe isso. É por isso também que quando se fala de comunhão, a comunhão visível e em unidade da igreja, se revela aqui em 1 João. Ele diz assim no versículo 7 de 1 João: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, irmãos, nós não geramos comunhão, mas quando nós andamos na luz, quem é a luz? Cristo Jesus, a luz do mundo. Quando nós andamos em Cristo, a gente mantém a comunhão uns com os outros. Comunhão baseada, inclusive, na manutenção e na permanência do sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Isso é comunhão. Essa é a koinonia. É isso que nós temos em comum, irmãos. Então, não somente temos comunhão com Deus, mas segue-se que devemos ter comunhão uns com os outros, porque quando eu nasço de Deus, você também nasce de Deus. A mesma natureza que há em mim, há em você. Então, o que está em mim está em você. Jesus em mim vai amar o Jesus em você. Esse é o princípio da palavra de Deus. E Jesus, quando vê todos nós, ele se alegra, porque vê seu Filho em nós. Existe comunhão vertical e horizontalmente. A comunhão com Cristo, irmãos, e com todos os outros crentes, significa mais do que apenas desfrutar de uma companhia temporária, mas inclui o compartilhamento mútuo de todos os aspectos da nossa vida. Koinonia ou comunhão não é apenas dar tapinha nas costas de alguém, conversar por 5 minutos com alguém, mas é compartilhar do mesmo Cristo. Nós temos o mesmo Deus, irmãos. Os irmãos conhecem o livro de Ruth, eu convido os irmãos a abrirem. O livro de Ruth mostra uma das expressões que nós até utilizamos, é utilizada em casamentos, é utilizada em vários aspectos, é um texto muito conhecido por nós. Ruth era uma moabita, estrangeira, de um povo que não tinha comunhão com Israel. A Bíblia inclusive diz em Deuteronômio 23:3 que nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então, moabita não podia ter comunhão com o povo de Israel. Mas depois da morte do seu marido, o marido de Noemi, a sua sogra, ela decide voltar para Belém. E Orfa, que é a outra nora, ela volta para o seu povo, para os seus deuses. Mas aí começa uma coisa estranha. Ruth permanece. Aí esse permanecer é a quebra, inclusive, de expectativa. O normal era Ruth voltar também para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth permanece. E nesse diálogo do capítulo 1 de Ruth, Noemi tenta inclusive dissuadi-la. Ela fala assim no versículo 15: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Pode voltar, volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Irmãos, aqui perceba o progresso do texto, de um acompanhamento natural a uma comunhão percebida em um só versículo. Ruth, ela responde Noemi em 3 níveis que revelam a diferença entre apenas caminhar junto e realmente ter comunhão. O que ela responde no versículo 16? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Primeiramente, irmãos, vamos tentar entender comunhão aqui. Aonde quer que fores, irei eu. Eu digo para os irmãos, isso ainda não é comunhão. Aonde quer que fores, irei eu? Caminhar junto, isso é presença, é acompanhamento, é uma decisão prática. Se parasse aqui no versículo 16, ir junto ainda não é comunhão. Irmãos, muitos hoje andam fisicamente juntos, mas separadamente, espiritualmente, não tem comunhão. Na igreja, no casamento, no coleguismo, está no mesmo lugar, até está na mesma igreja. Ainda não remete, não garante comunhão, está no mesmo lugar. Onde você fores, irei eu. Mas depois ela ainda diz assim, versículo 16 continua:
onde quer que pousares, ali pousarei. Aqui você tem o que nós chamamos de convivência, uma convivência mais acentuada. Ruth aprofunda, eu não só vou, mas eu vou morar contigo, né? O que é isso aqui? Isso é convivência, compartilhar o espaço, o mesmo teto, o cotidiano. Mas pousar juntos também não é ainda comunhão. Quantos casais moram juntos, mas vivem isolados? Quantas igrejas se reúnem no mesmo prédio, mas tem pessoas que não compartilham do mesmo Cristo ainda ali? Estar sobre o mesmo teto não é o mesmo que ter o mesmo coração. Mas aí Ruth ainda aprofunda no versículo 16. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui existe a comunhão verdadeira. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, Ruth não está apenas mudando geograficamente, ela não está apenas mudando de endereço, a identidade dela é totalmente outra, ela abandona seus deuses, ela abandona o seu povo e se identifica com o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Isso é comunhão, isso é comunhão, isso é o coração da comunhão, compartilhar o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo propósito. Eu não vou te deixar, o teu Deus é o meu Deus. Eu sou parte do teu povo agora. A verdadeira comunhão não está apenas em andar juntos, em morar juntos, mas crer juntos. Por isso que Ruth e Noemi agora têm o mesmo Deus, o mesmo povo, a mesma esperança, e é isso que as une em profundidade. É o mesmo propósito, o mesmo princípio que Paulo expressa em Filemão. Filemão, versículo 17, se me consideras companheiro. Filemão, se temos koinonia uns com os outros, uma comunhão íntima. Filemão, comunhão não é só caminhar lado a lado, é compartilhar o mesmo Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele traz um argumento que está baseado na íntima e profunda comunhão que temos uns com os outros, e é exemplificado no significado de comunhão. Isso é muito importante para nós, mas também precisamos aprofundar a visão real, então, da comunhão cristã. O que eu percebo também aqui nessa koinonia? O que é comunhão cristã? A comunhão cristã, irmãos, para nós nunca vai ser presumida simplesmente, mas a comunhão cristã precisa ser confessada. Confessada. A gente até percebe no batismo, né? Os irmãos professam sua fé ali. Professam que agora fazem parte, pertencem ao mesmo corpo. A comunhão, irmãos, sempre precisa ser confessada. Irmãos, Paulo, ele, é claro que não está desconfiado de Filemão, é importante colocar isso. Paulo, ele não é aquele que presume, bom, eu acho, talvez, pode ser que Filemão seja meu companheiro, ou que Filemão me considere seu companheiro. Isso seria absurdo, né? Isso seria descuido do apóstolo Paulo. Já pensou? Por um assunto tão importante, Paulo presumir. Alguns falam, inclusive, naqueles aspectos investigativos, que presumir mata, né? Vocês já viram aqueles filmes 007, a Identidade Bourne, Jason Bourne, esses caras assim, eles estão vivendo numa realidade onde presumir mata. Você tem que ter certeza de quem são seus aliados. Você tem que ter certeza de que o local que você está é seguro. Você não pode presumir. E é claro que o apóstolo Paulo não está presumindo. Mas por que ele diz, se, portanto, me consideras companheiro? Irmãos, Paulo não está presunçoso, Paulo não é descuidado, mas ele tinha um objetivo na maneira de escrever. Ele tinha o objetivo de expor a verdade, expor o íntimo da comunhão de Filemão. Ele busca uma confissão enquanto Filemão está lendo a carta. Observe a delicadeza de Paulo aqui, irmãos. Filemão, capítulo 1, né, o único capítulo, versículo 17. Paulo não diz assim, Filemão, eu sou teu companheiro, logo receba Onésimo como a mim mesmo. Não. Paulo diz assim, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Irmãos, ele não quer gerar um conceito artificial, mas expõe a Filemão o vínculo principal que eles possuem, uma comunhão íntima que eles têm. Isso não é dúvida sobre a comunhão, isso não é presunção, mas é uma forma de gerar resposta do destinatário e confissão da profundidade da comunhão que temos. Irmãos, a comunhão cristã, ela não é presumida, mas ela é confessada. Pensa comigo, quando Filemão lesse isso,
Filemão está lá lendo a carta. Aí ele lê Paulo dizendo assim: se portanto me consideras companheiro. Ele pararia e responderia assim: claro, Paulo, eu sou teu companheiro. Nós andamos em comunhão. Então ele continua: então recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. Paulo espera que na leitura da carta Filemão confessasse a koinonia que ele tinha junto dele. Paulo, irmão, sabe muito bem quão profundo e verdadeiro é o amor de Filemão por ele. Ele fala isso antes na carta, ele tem provas do amor, ele está bastante confiante da koinonia, e ele confia tão profundamente que espera uma confissão. Irmãos, isso para nós deveria ser uma repreensão quanto à nossa precipitação em nossos relacionamentos. A precipitação que é responsável por tantos dos nossos problemas. Às vezes, irmãos, nós somos tão rápidos, tão apressados em nossos relacionamentos, que nós não damos espaço para as confissões, considerações, expressões de afeto, amor entre nós. Olha só os exemplos da palavra de Deus. Jesus, após Pedro ter negado Jesus 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então Pedro se afasta de Jesus. Jesus vai ao encontro e ele não diz simplesmente assim: Pedro, eu sei que você me ama, eu sei o grau do seu amor, mas agora você vai ter que apacentar as minhas ovelhas, está certo? Nós não temos muito tempo aqui, não há tempo para diálogos, não precisamos de confissões agora, você vai e apacenta as minhas ovelhas, tá bom, Pedro? Sim, Senhor, né? Já sai correndo, vamos lá, beleza, ok. Jesus não faz isso. Jesus poderia ter feito? Poderia, é claro. Jesus, mais do que ninguém, sabia a medida de amor do seu discípulo. Mas Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Espaço para expressões de afeto, de amor, confissão, inclusive de fraqueza. Espaço para reflexão da profundidade da comunhão que Pedro tinha com Jesus. Tu me amas, Pedro? Paulo poderia ter dito assim: Filemão, eu sou teu companheiro, vai receber Onésimo do mesmo jeito que receberia a mim. Mas não, ele diz: Filemão, se me consideras companheiro, recebe-o. Quase que perguntando: Filemão, você me considera seu companheiro? Então recebe Onésimo como receberias a mim. Espaço para a reflexão. Irmãos, como isso está em falta em nossos dias. Nós vivemos com tanta pressa em nossos relacionamentos, que hoje nós sofremos com isso. Muitos dos nossos relacionamentos tocam apenas a superficialidade, porque nós não temos tempo a perder. Irmãos, nós achamos que tudo precisa ser feito da maneira mais objetiva possível. Mas de fato, irmãos, Jesus Cristo, Filho de Deus, com seu ministério curto na terra, 3 anos ensinando seus discípulos, foi um ministério rápido, mas ele não tinha pressa quando se tratava das pessoas. Ele frequentemente parava, perguntava, deixava espaço para a reflexão, mesmo quando o resultado parecia ser óbvio. Às vezes a gente diz assim: não, é tão óbvio na relação o que eu preciso, o que você precisa, que eu não vou nem dizer para você, e você nem precisa dizer para mim. Está óbvio assim. Não acontece nos casamentos, né? A esposa diz assim: mas era tão óbvio, eu esperava isso de você, era óbvio, né? Mas não estava tão óbvio assim, né? A esposa também, o marido, mas era tão óbvio, era tão claro isso. Olha o que Jesus faz. Em Marcos capítulo 10, existe o relato do cego Bartimeu de Jericó. Bartimeu era um homem cego. Ele mendigava, inclusive, praticava mendicância por causa da sua cegueira. Bartimeu clama a Jesus em Marcos 10: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouve falar de Bartimeu, ouviu o seu clamor e chama. Marcos ainda registra, no capítulo 10, no versículo 49, que nesse chamado, o texto está dizendo: chamaram então o cego. Então, era cego para cá, tudo era cego. A ênfase de Bartimeu era que ele era cego. Isso é o óbvio. Mas aí, Jesus chega para ele, no versículo 51, e pergunta: o que queres que eu te faça? Ô Jesus, né? Todo o contexto aqui não é possível. Eu sou cego. Você não vê que... o senhor não vê que eu sou cego, né? O senhor não vê que eu não consigo ver? O que queres que eu te faça? Mas respondeu. Respondeu o quê? O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver.
Irmãos, mesmo Jesus vendo a necessidade daquele homem, Jesus pergunta. Jesus cria espaço para o encontro, para o desejo, para a expressão de fé daquele cego. Mestre, que eu torne a ver. Irmão, Jesus faz isso, Jesus fazia isso constantemente. Às vezes a gente pensa na confissão de Pedro e apenas na confissão de Pedro, mas olha o contexto de Mateus 16, a confissão de Pedro. O que Jesus está fazendo com os discípulos? Jesus não faz perguntas porque não sabe. Jesus sabia, conhecia as multidões. Palavras falam que ele sabia o íntimo do ser, a motivação das perguntas das pessoas, o que se passava na mente das pessoas. Mas Jesus, em Mateus 16, ele faz, na seguinte expressão, no versículo 13, o texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aqui, Jesus sabia o que falavam sobre ele. Jesus sabia. É claro que Jesus tinha ciência, mas ele pergunta. E ainda ele afunila um pouco mais. Olha o objetivo de Jesus, versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que Jesus está esperando? A confissão maravilhosa que nós temos hoje para nós. Respondeu Simão Pedro, versículo 16. Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa foi uma revelação do Pai que está nos céus. Mas como essa revelação aconteceu? Jesus perguntando coisas que ele sabia. Mas ele expressa, fala e busca a confissão dos seus discípulos. E Pedro diz: tu és o Cristo. Irmão, Jesus poderia afirmar a sua identidade, mas prefere perguntar, levando os seus discípulos à reflexão pessoal, à confissão da fé, só por causa desse cuidado do mestre que nós encontramos hoje a expressão de Pedro. Paulo, irmãos, escreve a Filemão e ele diz: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo tinha relacionamento com Filemão, fala do amor dele antes, mas ele fala desse jeito: se portanto me consideras teu companheiro. A comunhão solicitada, como se fosse uma confissão para o seu amigo, seu irmão, Onésimo e Filemão, para que eles vivessem nessa mesma comunhão que Paulo já tinha com Filemão. Agora, irmãos, vamos cortar para a gente, né? Para a nossa realidade. Nós temos um problema de relacionamentos, nós agimos atropelando uns aos outros, isso é impressionante, a gente tem conversas muito apressadas, sabe? Eu falo, não estou falando como o Senhor da comunhão aqui, né? Eu peço graça de Deus também na comunhão que eu tenho com os irmãos. Não podemos ser tão apressados. Você conversa com alguém, você começa a falar e antes que termine você já fala: isso é besteira, não pensa nisso. E você não se aprofunda mais na comunhão. Reuniões que não escutamos uns aos outros, nós queremos só ver rápido, só resolver rápido as coisas, mas e o coração, e a profundidade daquilo que nós vivemos? As correções sem relacionamento, às vezes nós queremos corrigir também só para resolver um problema, mas nós devemos cuidar uns dos outros em comunhão. Olha só, eu convido os irmãos a abrirem 2 Timóteo, capítulo 2, o texto aqui, ele mostra que uma condução quanto ao restabelecimento da sensatez, ela se passa em muitas maneiras, de muitos graus. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 23, Paulo diz assim: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tem coisas, irmãos, que não merecem ser discutidas mesmo. Comunhão não é ficar falando balela por aí, ficar falando um monte de besteira. Isso ainda não é comunhão também, né? Discussões, né? Aquelas questões: Adão tinha umbigo, né? A pessoa começa a discutir. Isso aqui não é comunhão, não. Qual é o nome da esposa de Caim? Cuida da sua esposa, né? Não fica cuidando da esposa de Caim. Então, essas questões não são para a gente, né? Engendram só contendas. Mas ainda diz, versículo 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente,
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Retorno à sensatez, irmãos. Não apenas mudar um comportamento, mas refletir, cogitar, voltar à sobriedade. Quando nós disciplinamos nossos filhos, como é que nós fazemos? É só para corrigir um comportamento? Não, meu filho, tem pecado no seu coração, meu filho. Isso é uma rebelião que está dentro de você. Retorno à sensatez. Precisamos lembrar disso constantemente, não podemos esquecer disso. Irmãos, falta em nós a maneira de falar de Paulo: se me consideras companheiro, a humildade de construir uma comunhão antes de exigir a mudança. Se me consideras companheiro, considere o companheirismo, a koinonia, então recebe-o como receberias a mim mesmo. Às vezes, irmãos, no casamento, as discussões, elas viram disputas por causa disso. Ninguém mais pergunta o que você está passando, mas cada um apenas tenta provar que tem razão e quer resolver logo um problema. Nós presumimos em vez de perguntar, nós achamos que já sabemos o que o outro pensa, o que o outro quer, e reagimos sem confirmar. O afeto, irmãos, hoje em dia é substituído pela eficiência. Já pensou nesse perigo? Afeto sendo substituído por eficiência. Tudo é dividido, cronometrado, decidido, agendado, mas raramente compartilhado com ternura. Nós perdemos a contemplação, a consideração em nossa koinonia. Falta o olhar de Jesus, o tempo de perguntar, de escutar, de alcançar, de ouvir falar, com ternura, com amor, buscando profundidade, buscando confissão. Os pais com pressa, o filho quer conversar, aí o pai e a mãe dizem assim: fala logo que eu estou ocupado. Isso é koinonia? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? A criança aprende que o amor precisa ser rápido, que a demonstração de afeto precisa ser rápida. Fala logo que eu estou ocupado. Cadê a conversa, a busca pela confissão? Disciplina sem diálogo, corrigimos o comportamento, mas não ouvimos o coração. A tecnologia no lugar da presença. Estamos em casa, mas não estamos presentes. Ou apenas suprimos tudo, sem considerar o cerne da comunhão que temos. Eu já vi muitos falando assim: não, eu quero proporcionar tudo o que eu não tive ao meu filho. Então eu vou ficar trabalhando o dia inteiro, fazendo tudo o que eu posso, mas aí eu vou ter condições de proporcionar tudo para o meu filho. Isso acontece. Isso pode passar na nossa cabeça? Pode. Mas a consideração da comunhão, da proximidade, precisa também ser refletida, inclusive. Eu até vi essa semana um pai falando sobre essa mudança de percepção que ele teve. Ele tinha uma menina que gostava muito de princesas, né? E aí, todo o vestido que a menininha queria, ele comprava. Aí era o vestido de uma princesa, comprava. Outro vestido de uma princesa, comprava. E daqui a pouco estava fazendo hora extra para comprar vestido de princesa, né? Aí ele começou: espera aí, eu preciso considerar. Primeiro que eu estou longe da minha filha. Em segundo lugar, se ela não tiver, ou se eu der tudo para ela, vai faltar uma coisa. O quê? A falta. É mesmo? Se eu der tudo, ainda falta a própria falta. E ela precisa entender que ainda existe esse relacionamento, olhar além do operacional. Isso não é simplesmente falar e objetivamente suprir tudo sem parar para considerar. Jesus parava por um cego, irmãos. Jesus parava por uma mulher doente, com uma mulher do fluxo de sangue, um pescador cansado, abatido, que negou Jesus 3 vezes. Jesus para perguntar a ele. Paulo parou por um escravo. Irmãos, olha só o trabalho disso aqui. Paulo estava preso. Ele se dá o trabalho de escrever uma carta cheia de tato, cuidado, consideração pelos irmãos. Paulo não está pegando um memorando, fazendo uma assinatura e mandando despachar. Ele está parando, considerando palavra por palavra. E nós não conseguimos parar nem por nossos irmãos, nem por nossa própria família. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Jesus criava espaço para o encontro, mas nós criamos atalhos para resolver com o mínimo de esforço possível, sem consideração e sem profundidade.
Jesus perguntava: quem dizeis que eu sou? Queres ser curado? Tu me amas? Nós dizemos: eu já sei o que você quer, não precisa explicar, vamos logo resolver isso. Não é verdade? É triste isso. Não deveríamos ser assim. A pressa mata a profundidade da nossa koinonia. E a koinonia espera uma confissão. Filemão nos lembra que a comunhão precisa de tempo, de humildade, de espaço para o outro existir. Hoje, irmãos, muitos dos nossos relacionamentos se tornam telegramas emocionais. Se você não sabe o que é telegrama, você já é mais novo, né? Mas o telegrama era aquele modelo de você falar que tinha que pagar por palavra ou às vezes por letra, inclusive você pagava para enviar. Então o telegrama ele precisava ser muito objetivo. Para muitas pessoas a carta de Filemão, apesar de ser pequena, né, ter poucos versículos, para muitos poderia ser apenas um telegrama. Para que gastar com palavras, né? Faça um telegrama, por exemplo, né? Filemão na versão telegrama, ele diria assim: Onésimo voltou, receba, não luva de pedreiro, né? Receba, trate bem, é irmão agora. Assinado, Paulo. Só isso, né? Tem que ser prático, irmãos. Para que hoje você ter essa profundidade toda? Tem que ser direto. Não precisa ficar com essas coisas, nada de ternura, não precisa de expressões de amor, de lembranças, de palavra de comunhão, não. Mas, irmãos, Paulo escreve com tempo, com afeto, com vínculos. Ele poderia enviar um telegrama apostólico, mas ele decide pensar, ele decide considerar o relacionamento que nós temos. Qual é o apelo da palavra de Deus para nós, principalmente sobre essa questão? Olha, irmãos, ainda dá tempo de nós voltarmos à profundidade dos nossos relacionamentos. Não apenas temos relacionamentos para resolvermos problemas, mas para estarmos compartilhando do mesmo Cristo, do mesmo Senhor, em profundidade. Você está na sua casa, não custa nada, irmãos, deixar de passar uma noite assistindo uma série, sentar com a sua esposa e conversar sobre a comunhão que você tem com ela. Não custa nada isso. Não é nem caro, né? Só parar. Faça isso. Sente com seus filhos, pergunte como é que eles estão, fale com eles, participe da vida em casa. Não custa nada, irmãos, acabar o culto e conversar um pouco com os irmãos, partilhar com os irmãos, pedir oração, orar uns pelos outros. Não é mais caro, irmão. Se você tem essa possibilidade, faça isso. Se aprofunde na sua koinonia. Busque, porque isso ele gera uma confissão de amor entre nós. Eu me preocupo com você, você se preocupa comigo, porque nós temos um Cristo em comum, não podemos viver essa vida superficial que nós temos no mundo. É claro que nós não teremos a proximidade idêntica com todas as pessoas da igreja, mas nós precisamos cultivá-la cada passo que você tem. Em cada oportunidade, busque a profundidade no relacionamento. Paulo via isso como uma oportunidade para que os laços de comunhão se juntassem de tal maneira que a proximidade que ele tinha com Filemão era a proximidade de Filemão com Onésimo. E nós sabemos que podemos viver dessa maneira porque o Cristo ressurreto é aquele que ainda nos une, como Paulo diz, no seu sangue que nos purifica de todo pecado. Hoje não há pecado que possa nos separar, não há desavenças que podem nos distanciar, porque nós temos a unidade em Jesus Cristo. Ele une a sua igreja, e eu oro para que Ele una a sua família, para que Ele dê comunhão cada dia mais com seus filhos e esposas, no lar, em comunhão, por causa do que Deus fez. E também um apelo, se você é jovem, cuidado com a comunhão com as trevas. Pense sobre isso. Não existe comunhão, Paulo diz, entre luz e trevas. Tome cuidado com isso. Sejam relacionamentos que você tem, seja pessoas que você se aproxima. Algo está errado se você é cristão e a pessoa não é cristã e você pode compartilhar a sua vida toda. Algo está errado. As trevas não têm comunhão com a luz. A luz não tem comunhão com as trevas. Você tem comunhão com a pessoa que pode dizer assim: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é importantíssimo para nós.
Isso nos evita ciladas, nos evita de nos aproximarmos ao mundo a ponto de nos conformar com o mundo. Mas Paulo diz, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Que hoje também a palavra de Deus te alerte sobre a verdadeira comunhão que se encontra apenas na unidade de Cristo Jesus, sendo o mesmo povo e tendo o mesmo Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez essa noite. Senhor, eterno Deus, louvamos a Ti, reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos que a misericórdia do Senhor permanece hoje, pois dura para sempre, e Te pedimos, Senhor, que através da pregação, da compreensão da Tua palavra, do entendimento da profundidade que temos em nossa comunhão, o Senhor venha a transformar o dia a dia em nossa casa, aqui na igreja, com os nossos relacionamentos, Senhor, que nada nos enfraqueça, Senhor, ou nos tire o objetivo de estarmos unidos a Cristo, e que o recebimento que recebemos ou temos de Ti, Senhor, seja exemplificado em cada ação e relação que temos uns com os outros, Senhor, que possamos ser permeados pelo amor, pela doçura de Cristo, pela profundidade de Cristo e pelo pertencimento que temos. Nós somos um só povo, Senhor, nós somos a família na fé, Senhor, nada pode nos arrebatar do aprisco, das mãos do Senhor, e que assim, Senhor, possamos compreender que nós somos peregrinos caminhando para uma cidade celestial, da qual o Senhor já nos conquistou. Somos Teus, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe o nosso distanciamento, Senhor. Nós já passamos por experiências, inclusive, de isolamento aqui no Brasil, no mundo inteiro, isolamento social, tudo aquilo que se representa na sociedade, mas nós sabemos que não existe isolamento entre nós, quando o vínculo é Jesus Cristo e o sangue vertido na cruz. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas casas estejam unidas, para que os nossos filhos amem ao Senhor, e para que possamos viver e andar em novidade de vida, espalhando a luz do Evangelho para onde fomos, Senhor, para que assim o mundo creia que o Senhor nos enviou ao perceber a unidade que temos. Se nós oramos, Pai, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.